Eu me formei em 93, aos 21 anos de idade, e de lá para cá eu já exerci vários cargos públicos, sempre na advocacia voltada para o serviço público. Eu fui advogado de uma fundação pública do Distrito Federal por 3 anos. Eu fui adjunto jurídico do Comando da Aeronáutica da Força Aérea Brasileira por quase 9 anos também. E atualmente eu estou há praticamente 7 anos aqui na Codevasf, que é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Integração Nacional, sempre trabalhando nesse ramo da advocacia. A gente teve um caso interessante também aqui, que foi uma situação de uma empresa que entrou com mandado de segurança contra uma licitação nossa. E o juiz federal do interior, de um determinado estado, da federação, ele concedeu uma liminar, mandando suspender, parar a licitação do jeito que estava. Muito bem. E, por outro lado, a empresa entrou com um outro pedido e o mesmo juiz mandou não poder anular aquela licitação. Então a gente ficou numa situação que nós não podíamos nem ir para frente nem ir para trás. A gente não podia nem cancelar aquela licitação e nem promover uma nova licitação. E aí nos obrigou a gente ter que ir a juiz explicar a situação. Nesse caso, por exemplo, era um caso de indenização para umas famílias extremamente pobres. E eu convidei o juiz a visitar uma área nossa, que é aquela situação, quando o gestor, muitas vezes, fica numa sala, no ar-condicionado, só ouve falar de pobreza pela televisão e é aquela coisa mais ou menos teatral que acontece, e convidei ele para ir no local, almoçar com uma das famílias que seria indenizada, onde o almoço era farinha com água amassada, e a pobreza era tanta que o juiz saiu de lá com os olhos mareados de água, foi para o gabinete dele, entendeu a situação, reviu a situação e autorizou a liberação dessa indenização, dessa obra que ia ser feita, aliás, para uma empresa que estava na licitação. Então foi um caso bastante interessante, bastante emblemático, que a gente conseguiu mostrar efetivamente que o caso real ele tem que ser adaptado, aliás, a legislação tem que ser adaptada ao caso real e não ao contrário, como se quer aparecer. Esse é um caso interessante, assim, bastante curioso.